Olá, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana interessante, sepulcro vazio. Bem, eu convido você no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 1, para a gente ler desse jeito. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Bem, o mundo das certezas, o mundo das convicções dos discípulos, diante deste fato que acontece ali em Israel, quando Jesus foi preso, julgado e condenado à morte, parece que desmorona diante dos seus olhos quando eles olham para a cruz e eles enxergaram aqueles no qual por 3 anos eles entregaram as suas vidas e aprenderam tudo que qualquer pessoa poderia ter aprendido, eles aprenderam com Jesus. Por isso, esses homens, durante este período, juntaram muitas convicções. Esses homens tinham ali planos e projetos de vida, todos dependendo de Jesus. Só que agora, Jesus está crucificado na cruz. E quando eles percebem a morte de Jesus, parece que tudo isto desmorona diante dos seus olhos. Eles ficaram desesperados vendo Cristo sendo crucificado e logo após morto. A grande verdade é que o clima em Israel estava pesado. Naquele momento, queridos, parece que estava tenso o ambiente, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Não havia alegria, não havia sorriso, não havia paz e também não havia nada que fosse possível de mudar ou de reverter a tristeza que estava tomando conta dos corações de cada discípulo. Eles estavam ali desesperados com tudo aquilo. O que é interessante é que após esse momento de frustração, de tristeza, em que tudo parecia que tinha terminado na cruz, com a crucificação, a morte e logo depois o sepultamento de Jesus, parece que tudo se dissipa ali. As convicções, os planos, os sonhos, tudo foi enterrado, crucificado, jogado no túmulo, juntamente com o corpo de Jesus. E os discípulos estavam inconsoláveis, eles choravam diante desse fato tão deprimente, tão triste, tão marcante na história desses homens. Só que havia um grupo de mulheres, e estas mulheres, parte delas está identificada aqui no Evangelho de Marcos 16, a partir do versículo 1, estas mulheres também presenciaram as mesmas cenas que os discípulos presenciaram. Elas viram tudo o que eles viram. Elas sentiram as mesmas coisas, vendo o seu mestre ali sendo crucificado, esvaindo todo o seu sangue, e de repente parece que a sensação de impotência, de não conseguir reverter aquele quadro, de mudar aquela situação, era grande. Então, da mesma maneira que os apóstolos sentiram a dor, a tristeza e a separação de um amigo e a morte de um amigo, e o sepultamento de um amigo, e junto com esse amigo, os sonhos que eles estavam carregando e depositando em Jesus, essas mulheres não foram diferentes. Elas viram as mesmas coisas, presenciaram as mesmas coisas. No entanto, o que a gente percebe aqui, enquanto os discípulos agora parecem voltar as costas e cada um seguiu o seu rumo, cada um fazia aquilo que estava fazendo antes, porque eles voltaram a fazer o que faziam antes. Mas essas mulheres, elas vão na direção contrária. Elas se juntaram, elas foram comprar especiarias, que eram perfumes, ervas aromáticas, e elas então combinaram de ir lá no sepulcro de Jesus e ungir o Senhor, porque era assim que normalmente, na cultura judaica, eles faziam com os mortos. E elas foram lá.
o que é interessante é que quando elas chegaram lá, o que elas presenciaram, o sepulcro vazio, trouxe para a vida daquelas mulheres e para nós, e durante esta semana eu quero dividir com vocês as lições do sepulcro vazio. Quais foram as lições? O que elas aprenderam? O que nós precisamos aprender para que a nossa vida tenha qualidade muito melhor em vários aspectos? Por isso, vamos orar para que nesta semana o Espírito Santo fale a cada um dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, te peço que o Senhor me capacite, me unja e me conceda, Deus, a condição de falar aos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Se estas mensagens têm falado ao seu coração, eu peço a você que curta, comente, compartilhe e se não for inscrito no canal, se inscreva. E que Deus te abençoe até amanhã, se Deus permitir.